E eu pergunto, cadê esses 300? Eles estão fazendo o quê para alertar o povo? Não ficaram lá reverberando aquelas mentiras, falsos ensinos? Aonde estão essas pessoas? Alguns, eu sei, que receberam cala-boca. Ó, fica tu aí no teu cantinho, tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Alguns poucos, bem poucos que eu sei. Agora, e os outros? Estão vendo os irmãos morrendo, indo para o inferno, porque essa cúpula aí está com o passaporte carimbado para o lago de fogo, se não se arrependerem, se não virem à frente e confessarem seus pecados. Estão brincando com Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Antônio Jorge Araújo que vos fala. Hoje é dia 19 de agosto de 2021 e tenho orado nos últimos dias por diversas situações que têm acontecido de uma esfera global, uma esfera mundial e esfera nacional. E eu gostaria de ler alguns textos aqui para os amados irmãos e ouvintes, né? O primeiro se encontra em Salmos, capítulo 13, verso 3, que diz: Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Essa tradução que eu li aqui é Revista Atualizada de João Ferreira de Almeida. Outro texto que eu gostaria de deixar com os amados irmãos, Efésios, capítulo 5, verso 14, que diz: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mais um texto também, em Romanos, capítulo 13, verso 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra. E eu falo com relação ao aspecto físico, foi largamente profetizado pelo Senhor Jesus em Mateus 24, por exemplo. Lá tem 51 versículos, depois você lê 10, 20, 30 vezes, se necessário for. Eu estou lendo do livro de John Stott, já falecido, né? E ele recomendava, e ele praticava isso, e cada sermão que ele ia pregar, se ele fosse dar um estudo, por exemplo, sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, são 6 capítulos, ele lia pelo menos 50 vezes. Se ele fosse dar um estudo sobre o livro de Gênesis, 50 capítulos, a mesma coisa, lia no mínimo 50 vezes. Se fosse falar sobre o profeta Isaías, 66 capítulos, a mesma coisa, lia no mínimo 50 vezes antes de compartilhar uma mensagem com os irmãos. Eu conheço alguns, pouquíssimos irmãos hoje que agem dessa forma e não são conhecidos por grande mídia, grandes placas de denominações, são pessoas assim, mas com características de professores, mestres ou doutores, o nome que você quiser dar, tá certo? Amados, nós temos visto que a nossa situação ela é bem delicada por vários aspectos. A situação no mundo hoje é uma 19 que tem as suas variantes, pessoas que morrem disso. O outro dia um senhor aqui do Rio de Janeiro morreu com 96 anos, câncer na próstata, diagnóstico de 19. Agora a gente tem visto alguns atores famosos, né, internados, infelizmente alguns já morrendo. Não vou evitar de citar nomes, né, até para não é a intenção de ficar relembrando para a família, né, remoendo, tocando em ferida. É só para um alerta. E eu queria lembrar que o livro de Daniel tem 12 capítulos. E se você começar a ler no capítulo 9, por exemplo,
Daniel, ele se coloca de joelho diante de Deus, ele se humilha diante de Deus e ele pede perdão e fala: nós pecamos contra ti, Senhor. Porque existe o pecado que ele é individual. E a gente tem que pedir perdão, tem que confessar, tem que pedir perdão e se arrepender. Não é continuar na prática, é abandonar o pecado, né? E existe o pecado corporativo, que é o pecado de uma nação, como aconteceu largamente no Velho Testamento ali. Qual era o grande pecado da nação de Israel no passado que deixava Deus irado? E a ira de Deus é uma ira santa, né? Justa. Idolatria. Todas as vezes que iam após outros deuses, né? E abandonava o Deus de Israel. Então isso deixava Deus profundamente chateado, irado, e depois vinha a justiça de Deus, né? Então o que nós observamos na vida de Daniel, por exemplo, é que nos 12 capítulos não aponta nenhum defeito dele. Não estou falando que ele seja uma pessoa perfeita, mas a Bíblia não relata nenhum erro da vida dele. Tem alguns aqui que a Bíblia não fala de erro, não aponta, diz que eles eram homens justos diante de Deus. É o caso de Jó, por exemplo, lê os 42 capítulos do livro de Jó. É o caso de Noé, pregador da justiça, né? Ele levou 120 anos pregando o evangelho naquele período da construção da arca, antes de vir o dilúvio sobre o mundo. Samuel, né? Daniel. Então, esses 4, por exemplo, que eu estou citando aqui, que me lembro agora de memória, a Bíblia não aponta defeitos neles. Em outros aponta, inclusive de Moisés. Ele não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Não é? Aponta vários erros de Davi, por exemplo. Salomão, se você ler 1 Reis, capítulo 11, os 13 primeiros versículos sobre a vida de Salomão, como foi o final da vida dele, e nesse 1 Reis, capítulo 11 inteiro, vai dar a morte dele lá no final, como foi triste o quadro dele, né? E, queridos, hoje Satanás está usando de todas as estratégias porque ele odeia a Bíblia. Ele odeia toda a Bíblia, mas em especial tem 2 livros. O livro de Gênesis, que é o livro dos começos, em que o Criador mostra detalhadamente todas as fases de tudo que ele criou, e o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, chamados, né, de coisas que iriam acontecer. E é o final de todas as coisas, inclusive o final do nosso grande acusador, do nosso grande inimigo, de Satã, Lúcifer, adversário, Satanás, o diabo, né? Então, mostra o final dele. Então, evidentemente que essa guerra que nós estamos vivendo, os tempos de guerra, vai envolver toda a humanidade e vários aspectos que também está largamente profetizado na palavra de Deus. Muito bem. Então, nós precisamos despertar. Primeiro, eu escolhi essa tradução do primeiro texto, que fala: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Que eu vejo muitas pessoas que estão vinculadas a diversas denominações ou apresentam um credo, mas que, irmãos, a Bíblia só aponta que tem um caminho que nos leva à presença do Criador, que nos leva à presença do Eterno, que nos leva à presença do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E esse caminho é o Senhor Jesus, seu Filho. E ele declara em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Não é por placa de uma denominação que você frequenta, não é porque o teu nome está no hall de membros, não é porque você segue uma liderança humana que você se submete àquilo, não. Nós temos que nos submeter ao cabeça do corpo, que é Cristo. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vejo que tem muitas pessoas que estão dormindo, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo agora, você acompanha na mídia de Afeganistão. Os talibãs, o que eles estão fazendo? Eles vão lá para a mídia, lá para a televisão, falam: agora nós vamos ter paz. Aparecem mulheres com aquelas
roupas típicas de lá, entrevistando eles, vamos ter paz. E depois aqui no YouTube aparecem canais que eles estão simplesmente executando, bota os outros de outro pensamento diferente, bota ali e começa a executar e dá uma saraivada de tiros ali. É a extrema violência dos últimos dias, a extrema corrupção dos últimos dias. Nós tivemos há pouco tempo, eu li que na Bahia teve 3 desembargadores acusados de venderem sentença que foram afastados do cargo. Há pouco tempo aqui no estado do Rio de Janeiro, na capital, teve um desembargador que foi afastado. Ele recebeu 6 milhões de reais por vender sentença para favorecer algumas empresas de viação de ônibus. Entende? É a extrema corrupção dos últimos dias. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Dependendo do que a pessoa falar, ele vai preso, não tem julgamento, acabou. As coisas estão assim. E nós, como cristãos, nós vamos fazer o quê? Qual é a nossa posição? Com o que nós estamos guerreando? Com o que nós estamos lutando? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar mais um pouquinho. Eu não quero me alongar, tá, irmãos? Em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para você ver como é que isso é sério, essa questão de esfera espiritual, que em Daniel capítulo 13 está escrito assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Verso 14: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Ou seja, você vai ver que Daniel estava orando, ele ficou enfraquecido, ele fez jejum, e ali, mesmo orando tudo, levou 21 dias para receber a resposta e a visita de um anjo enviado por Deus. Então vejo na esfera espiritual como a luta é travada, né? Às vezes a gente está passando uma situação e a gente pede para um irmão: irmão, me ajuda em oração que eu estou passando uma luta assim. Há irmãos sensíveis e irmãs que imediatamente abençoa o irmão, abençoa ali, porque está sem forças. Aqui, se você ler os 12 capítulos de Daniel, você vai ver que ele era um homem reto, íntegro diante de Deus, um homem justo, e, no entanto, ele ficou esgotado com as lutas travadas, fisicamente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, sem forças. Até que veio o anjo, tocou nele, ele foi renovado, louvado seja Deus, né? Então veja, só abrir esse parênteses aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Deus não tem pacto, não tem acordo com mentira. Em Apocalipse 21, tem 8 categorias de pessoas que não vão herdar o reino de Deus e outras passagens que falam a respeito de mentirosos. E Evangelho de João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que trabalhar com a couraça da justiça. Deus não se compraz com a injustiça. A inversão de valores que a gente tem visto no mundo e no Brasil nos últimos tempos é uma coisa assim assustadora. Mas quem conhece a palavra de Deus, ele não está espantado com o que está acontecendo. Ele está vendo que aquilo que está profetizado. Eu vi uma vez um livro de um irmão Christian Shen, já partiu para o Senhor. Ele estava estudando sobre profecias. E ele falou que na Bíblia existe mais de 1.800 profecias. E que na época que eu li o livro, isso já tem uns 3 ou 4 anos, já tinha mais de 90% das profecias cumpridas. Evidentemente que de lá para cá as coisas vão caminhando com uma velocidade muito rápida, né?
Então, muita coisa já deve ter acontecido a mais. Eu não acompanho todas elas, né? E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo está usando a linguagem de um lutador da época. Esse capacete aqui da fé, ou melhor, o escudo da fé, sabe o que eles faziam? Eles molhavam com água, porque quando uma flecha que tinha ponta de fogo era atirada e atingia esse escudo da fé com água, apagava o fogo, então não era atingido. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E hoje a gente tem que estar embebido de água aqui da palavra de Deus. Irmãos, eu vejo poucas pessoas que estão se dispondo a parar um pouco para estudar a palavra de Deus, orar antes, pedir a Deus: Senhor, ilumina os olhos do entendimento do meu coração, ilumina os olhos do entendimento do meu espírito, toca-me com teu espírito, meu Pai, para que eu possa compreender a tua palavra, as riquezas que ela contém. Elas são infindáveis, meu Pai. Mas eu sei que na minha limitação eu não tenho capacidade de entender. Não é invenção, não é o que está além da letra, nem tirar, nem pôr, não estou falando disso, eu estou falando de compreender. E acima de tudo, depois de compreender, começar a praticar a palavra de Deus. O aconselhamento que tem no Sermão do Monte, na perícope, de Mateus 5, 6 e 7, especialmente Mateus 7, a partir do verso 24. Verso 17: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é termos a mente de Cristo. O campo de batalha hoje que Satanás está operando é na mente. Entende? O que é a sua mente? Está voltada para quê? Hoje a gente está vendo um número enorme. Eu vi outro dia uma palestra do Dr. Augusto Cury, e ele falou que nós estamos vivendo uma época que tem todo tipo de tecnologia, de facilidade, de conforto, mas que o homem nunca foi tão triste, tão vazio e tão tendencioso, essa geração especialmente mais nova, a ir para o lado da ansiedade e da depressão. E a síndrome de pensamento acelerado. Ele fala muitas coisas, porque é a especialidade dele, né? O que eu pude captar um pouco foi isso. Irmãos, e no nosso meio tem muitas pessoas que estão com depressão. E a palavra do Senhor, em 1 João, capítulo 5, ela fala a respeito disso, irmãos. Primeiro diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E no verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nós não precisamos temer as coisas do maligno. Se nós temos uma vida íntegra e reta diante de Deus, nós não precisamos temer as coisas do mal, né? Verso 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui ele dá sequência. Irmãos, a gente tem que eu queria alertar os irmãos e convidar para que estivéssemos imbuídos dessa situação, do que está acontecendo no mundo inteiro, da extrema violência. Está profetizado, mas a gente pode orar para que o Senhor esteja nos preservando os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que estão perto, que estão longe. A situação do Brasil, o que está para acontecer, o que vai acontecer mês que vem, uma greve, um conflito, uma guerra civil, o que vai acontecer? Eu não sei, eu não tenho essa resposta para te dar, mas o que eu te convido é você se voltar mais tempo para conversar com Deus. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, conforme a recomendação em Mateus capítulo 6, e começa a orar, interceda pela nação, independente se você apoia A, B, C. Eu não estou interessado, eu não vim aqui para falar de política, eu estou falando no sentido espiritual, entende? Então, de muitos preconceitos e conceitos que nós tínhamos até aqui, se a gente começar a orar e colocar diante de Deus, a gente vai ter surpresa. Porque o que está em questão é isso aí. Será que a gente vai querer um regime igual o Talibã? Nós vamos deixar isso acontecer? É responsabilidade nossa. E o que me chama muita atenção, irmãos,
é de vários grupos e lideranças que estão quietos. Estão absolutamente quietos, não falam nada. Estão vendo as pessoas perdidas, desorientadas e não falam absolutamente nada. Pessoas que saíram de seitas, saíram de heresias, saíram de lugares como eu saí, que é lá da Maranata, na rua Torquato Laranja 90, né? Aquilo ali, a cúpula toda entregue a Satanás, a serviço de Satanás, as pessoas com mentes cauterizadas, com fortalezas mentais, e saindo de lá precisam de uma libertação, sim, precisam procurar ajuda. Nós temos um grupo de apoio que está sendo formado, está sendo montado, para dar um suporte, inclusive de ensino e de libertação, como você sai disso, porque não adianta você sair de uma seita e entrar em outra seita, que os diabos vão te acompanhar da mesma forma, o espírito de engano, de mentira, de manipulação, né? Ah, mas eu estou me sentindo muito bem, aparentemente. Mas eu te pergunto, você tem certeza de que teu nome está escrito no livro da vida? Irmão, se não houver confissão de pecado, se não houver arrependimento de pecado, se não tiver o pedido de ajuda de Deus para que o Senhor Jesus esteja pelejando as nossas pelejas, para que o Senhor Jesus esteja cuidando das nossas vidas e vigiando o tempo todo, como nós lemos ali, e orando em espírito, não houve novo nascimento, não houve transformação, como é o caso da cúpula da Maranata ali, não tem ninguém convertido da cúpula, que eu estou me referindo de lá, da sede, da rua Torquato Laranja 90, eu estou falando isso porque tem um pastor que tem o nome de Maranata, não tem nada a ver com eles, ele está no meu WhatsApp e pedindo encarecidamente, até com muita educação. Aqui tem as ramificações também, em vários locais, e não é só de Maranata, o problema é esse. São diversas seitas e heresias, e outro sistema religioso que está aí para acharcar as pessoas, para mentir, para enganar, para pegar dízimo, que nunca foi dinheiro, nunca foi mensal, e só no Antigo Testamento era a tribo de Levi que tinha direito a isso, porque ela não tinha terra para plantar nem criar animais, e era para comer e para ter um local para ficar. E para se vestir era para isso, que eram os levitas. Não é para ficar ostentando nada. Essa teologia de prosperidade aí, tudo pactuado com Mamon. Vai tudo arder lá no lago de fogo se não se arrependerem. E grande parte do problema que o Brasil está passando são por esse tipo de liderança que estão aí. Entendeu? São que querem ter jatinho, querem ter cavalo árabe, querem ter carros blindados, querem ter isso, querem ter aquilo, relógio de ouro, terno importado, que você foi feito cabeça e não para ser cauda, aquelas conversas, que isso aí é um discurso que tem lá em Deuteronômio, era exclusivamente para a nação de Israel. A pessoa quer pegar. Eu falo, cadê o exemplo de Jesus nisso aí? Cadê o exemplo dos apóstolos? Em que eles se apegavam nisso aí? Do que é material? Foi isso que Jesus ensinou? Amados, oremos. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados corporativos, que são muitos. Pecado de idolatria, pecado de mentira, pecado de injustiça, pecado de adultério. Eu estou falando corporativo, como nação, tá? Pecado de roubo, de muitas lideranças religiosas que estão mentindo, fazem curso de teologia, têm doutorado de teologia e vão lá para o Lago de Fogo com todo o curso, seus diplomas, vão com tudo. Não vão levar não, porque mas vai levar porque está mentindo e está enganando o povo, não está ensinando a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade incomoda. Eu sei que quando eu faço um vídeo desse aqui, começa a vir um monte de anônimo, que aliás é crime, já vou te avisar de antemão. Você, além de ser covarde, se você não põe o seu nome, não se identifica, você está a serviço das sombras, das trevas de Satanás, e você, diante da lei brasileira, você é um criminoso. Tá? Se for fazer alguma coisa, se identifique. E tenha coragem de botar o rosto como a gente tem aqui. E muitas pessoas que há um tempo atrás, logo depois que teve aquele grande escândalo, aquela vergonha mundial da Maranata, de roubo de dízimo, formação de quadrilha, aliás, dia 25 agora vai ter uma audiência deles aí, vamos ver o que vai dar, a gente está orando. Né? Eu vi uma relação, que naquela relação que eu vi, tinham saído 300 pastores, passado 1, 2 anos depois daquele escândalo, 2012, 2013, por aí, tinham saído. Não é agora, recentemente.
Não, vem querer tentar derrubar o canal do Pastor Solo, do irmão Júnior Guimarães, do irmão Joaquim, afetar outros irmãos. Nós não temos a ver com isso. Já tinham saído mais 300. E eu pergunto, cadê esses 300? Eles estão fazendo o quê para alertar o povo? Não ficaram lá reverberando aquelas mentiras, falsos ensinos? Aonde estão essas pessoas? Alguns, eu sei, que receberam cala-boca. Ó, fica tu aí no teu cantinho, tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Alguns poucos, bem poucos que eu sei. Agora e os outros? Estão vendo os irmãos morrendo, indo para o inferno, porque essa cúpula aí está com o passaporte carimbado para o lago de fogo, se não se arrependerem, se não virem à frente e confessarem seus pecados. Estão brincando com Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Então é essa palavra que eu queria dizer para vocês, porque tem alguns que estão lançando veneno aí, igual essa cúpula da Maranata, especialmente o mais velho, Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros, e outros, porque isso faz escola, que parece um dragão de Komodo, entendeu? É um animal venenoso, só a baba é nociva, entendeu? Destilando ódio, botando a família, filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido, avô contra neto, e vai por aí afora. É o que eles vão falando. Não fala, não. Bloqueia ali nas redes sociais, porque as redes sociais vocês não devem ver. Vocês se utilizam de redes sociais. Aliás, eu quero pedir encarecidamente, abra o canal de vocês para os comentários. Não vai aparecer ninguém para um debate público no canal Maranata Anátema, do Pastor Solo? Não tem um homem aí da cúpula aí que honra as calças que veste? Tem que falar nesse termo com vocês, né? Porque vocês tremem na base. Tem que falar assim. Entende? Aí pegaram um deputado lá, um camarada que tem uma ficha extensa corrida de crimes. Ficou preso 10 meses. Liderou uma rebelião lá na polícia militar lá. Ele é capitão. Ele que é capitão, ele se apresenta com farda lá. Ofendendo o irmão Júnior Guimarães, o Pastor Solo, o irmão Reginaldo e os outros. Eu faço parte dos outros. Tá certo? E a gente vendo essas coisas aí, o camarada pegou 10 meses de cadeia, na estrada atropelou um ciclista, matou, fugiu, não prestou socorro, dirigindo com a carteira de habilitação vencida, né? E ofereceu lá na tribuna lá uma recompensa de 10 mil para matar uma determinada pessoa, que eu não sei os detalhes. Aí só pode se associar com isso aí, né? Com a cúpula da Maranata, que segundo o Ministério Público Federal e estadual, é quadrilha religiosa organizada. Só pode dar isso aí. A gente está vendo. Agora, tudo que esse cidadão falou aí, ele vai ter que provar. Tá certo? Vai ter que provar. Tá certo? Então, é para vocês verem que a nossa luta ela é na esfera espiritual. E como é que tem? Então a gente tem que repreender essas potestades, esses principados que estão aí com mentira. Temos que nos humilhar diante de Deus, pedir perdão. Senhor, nós pecamos, assim como Daniel. Leia o capítulo 9 de Daniel que você vai entender o que eu estou falando, que não tem tempo aqui. Pecamos gravemente contra ti, te pedimos perdão. Nos ajude, ó Pai, se conosco. Tem misericórdia. Nós falhamos. Salva a nação brasileira, meu Pai. Não deixe cair em mãos de criminosos. Não deixe cair em quadrilha organizada, em vários sentidos também que tem por aí. Não deixe, meu Pai. Há pessoas que estão sofrendo no Afeganistão, um avião com capacidade para pouco mais de 100 pessoas, levou mais 600 e gente na asa lá, depois filmava lá, gente caindo no teto do desespero. Pessoas que eram da Força Aérea pegando um jato, fugindo de lá, porque eles já sabem que vão morrer, eles matam. Matam. Isso aí é terrível. Então tudo possesso, tudo endemoniado. E a gente tem que repreender. E vocês precisam de ajuda, procura aí o irmão Joaquim, que ele tem sempre mais disponibilidade de poder ajudar, porque ele vai te encaminhar para a associação, que a gente já tem nome, está informação, tudo direitinho, né? E para você receber o apoio, orientação e doutrina, irmão, senão você vai ficar na mesma. Se você saiu daí, você vai ficar no vácuo aí e o diabo vai ficar brincando com você. Dá brecha à legalidade é quando você abre a porta da sua casa para o inimigo entrar. Tu vai deixar um assaltante entrar na tua casa? É o que muita gente está fazendo. E a gente tem que repreender em nome de Jesus Cristo. A gente tem que aprender. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Despertar do sono, acordar. Né? Desperta tu que dormes.
Que o nosso soberano Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde e nos proteja e nos livre de todo mal. Graça e a paz a todos.